Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje eu venho em mais um vídeo do Diário de um Paciente Oncológico. Para você que me acompanha, para você que ainda não sabe, meu esposo foi diagnosticado com câncer de estômago e a gente veio compartilhar essas informações para ajudar outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação e às vezes não conseguem ver a luz no fim do túnel. Tudo que acontece neste mundo é com a permissão de Deus. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse, Ele também vai prover o necessário para que o fim seja o melhor possível, dentro dos planos do Senhor. E certamente os planos dele são sempre melhores que os nossos. Enfim, através de uma endoscopia, nós descobrimos que meu esposo tinha um câncer, foi feita uma biópsia e a gente recebeu o diagnóstico de um adenocarcinoma na mucosa gástrica, ou seja, um câncer na boca do estômago. Como esse câncer pegou parte do esôfago, parte do estômago, por isso meu esposo tinha dificuldade para se alimentar, a equipe médica resolveu adotar um protocolo como câncer de estômago e não câncer de esôfago. São protocolos diferentes com tratamentos diferentes. Nesse caso específico, câncer de estômago. De que forma que é o tratamento de um câncer de estômago? Não sou médica, mas venho compartilhar a experiência que nós estamos tendo em função do tratamento do meu esposo. Então, o que nós recebemos do médico é um câncer de estômago que vai ser tratado da seguinte forma: 4 sessões de quimioterapia a cada 15 dias, entre uma e outra. Depois da quarta sessão de quimioterapia, dá em torno de umas 3 semanas de folga para que o organismo possa se recuperar. Se repete as tomografias e os exames para verificar o estado da lesão, faz-se uma cirurgia de remoção completa do estômago e liga o intestino ao esôfago, e desse intestino é como se ele virasse um novo estômago. Depois desse procedimento, depois que o paciente se recupera da cirurgia, então ele passa por mais 4 sessões de quimioterapia para encerrar o tratamento. Isso é o plano inicial de acordo com o diagnóstico feito no início da doença. Claro, vai depender da evolução do quadro clínico, vai depender do estado de nutrição do corpo para que ele possa reagir bem aos medicamentos da quimioterapia, para que ele possa ter uma boa resposta e então passar pelo procedimento cirúrgico. Ah, mas não pode fazer uma cirurgia já e tirar esse negócio? Nós até propomos, mas segundo o médico não é a melhor opção. Por quê? Porque faz a cirurgia, o corpo está se recuperando ainda e de repente num exame de rotina tu vai ver, mas tem um foco, ou seja, tem uma metástase em outro lugar. Por quê? Porque as células estão circulando pelo organismo e há possibilidade de elas se alojarem em outros órgãos e é o que a gente chama de metástase, ou seja, o câncer que era em um lugar passa também para outro órgão. Então, a ideia de começar o tratamento com a quimioterapia é justamente para que a gente possa neutralizar a doença, possivelmente reduzir o tamanho da lesão e então fazer a cirurgia. Em alguns casos, nem se faz a cirurgia porque a lesão regride bem com a quimioterapia. Cada caso é um caso. Mas, se você recebeu se você recebeu esse diagnóstico, calma. Hoje em dia, com os avanços na medicina e com a moda das cirurgias bariátricas, ou seja, as cirurgias de redução de estômago, esse procedimento é um procedimento comum e ele tem muita probabilidade de sucesso. Claro, Deus sabe o tempo de cada um na Terra e Ele sabe o propósito de cada um aqui também.
Então a gente entende que o Senhor está no controle de tudo, mas que hoje é possível sim você fazer uma cirurgia e retirar completamente o estômago e sobreviver, né? O que é mais importante. E segundo o médico, é possível ter uma vida relativamente normal depois da cirurgia. Claro, vai ter alguma outra restrição em função da complexidade, mas é perfeitamente comum. E eu já ouvi relatos de algumas pessoas que passaram por essa cirurgia e estão aí firmes e fortes até hoje. Então, é interessante saber que, nesses casos, é importante a quimioterapia inicial, porque ela vai controlar a doença e vai reduzir a probabilidade de novos pontos de câncer, ou seja, de metástase. Então é importante fazer a quimioterapia, por mais que ela seja agressiva, enfim. Nós ainda não realizamos nenhuma quimio. A quimio está agendada para dia 8 de janeiro, a primeira quimioterapia do meu esposo, 8 de janeiro de 2024. Conto com as orações de vocês. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E depois eu quero compartilhar a evolução dessas desse tratamento com vocês. Algumas perguntas sobre a quimioterapia. Se toma uma medicação um dia antes, faz a quimioterapia. No segundo dia, depois da quimioterapia, continua tomando essa medicação. No terceiro dia, continua tomando essa medicação. Pelo que a enfermeira falou, eles vão colocar uma bolsinha, não sei, e essa medicação vai sendo liberada. Então, ele vai começar a quimioterapia na segunda, vai colocar essa bolsinha e vem para casa com ela, fica terça, e na quarta a gente retorna no hospital para a remoção dessa bolsinha. Mas nesse período, o ponto que eu diria mais importante e que às vezes representa uma certa resistência. Já no mês passado, meu esposo colocou uma sonda nasointeral que liga, né? Tem um caninho aqui e essa sonda é por onde ele vai se alimentar, ou melhor, já está se alimentando. Por quê? Um câncer de estômago, às vezes a paciente tem dificuldade para engolir, às vezes ele não vai conseguir se alimentar, o paladar vai ser alterado e muitas vezes ele simplesmente não tem fome. Tá magro, no caso do meu esposo ele emagreceu bastante e ele não tem fome. Às vezes a gente ouve a barriga roncar, pergunta o que tu quer comer? Em algumas situações, no caso dele, que tinha dificuldade, às vezes vomitava, o paciente acaba tendo medo de comer, porque não sabe se a comida vai descer, se vai entrar, ou, como ele disse, se vai passar pelo monstrinho, que é como ele carinhosamente chama o câncer. Então, às vezes a pessoa está com fome, mas não consegue comer. E aí, por isso é importante a sonda, porque através da sonda, mesmo que ele não tenha fome, ele vai se alimentar. Então, no caso do meu esposo, é colocado uma garrafinha com uma comida já pronta, que é um líquido, né, uma mistura pronta, e essa mistura vem descendo por um equipo, entra pela sonda e vai para o intestino dele. E ali os nutrientes são fornecidos para o corpo. Então, mesmo sem fome, ele ainda consegue comer via oral, ele consegue sentar na mesa e almoçar, ele consegue tomar um café, mas muito pouquinho. Por isso que a sonda é importante. Porque se for depender do que o paciente sente vontade ou do que o paciente consegue, talvez não seja o necessário para nutrir o corpo. E para enfrentar a quimioterapia, o corpo precisa estar forte. Por isso que a sonda é tão importante. Claro, com ela vem uma série de preocupações, que em outro vídeo eu vou falar sobre ela. Mas uma coisa que eu achei muito legal, quando realmente foi definido o protocolo de tratamento, quando foi definido as sessões de quimioterapia, o meu esposo ganhou esse amiguinho, olha que fofo, ganhou lá no hospital, a própria enfermeira que fez
a entrega para ele dessa naninha. E qual que é o objetivo disso? Trazer conforto. Olha só, durante a quimioterapia, o paciente fica numa poltrona reclinável e são aí pelo menos de 3 a 4 horas de quimioterapia, onde ele vai receber a medicação na veia. Porém, não na veia diretamente. Previamente já, vai fazer umas 3 semanas, foi introduzido um catéter, que é uma pecinha colocada no centro cirúrgico, por debaixo da pele, conectado direto já a uma veia de grosso calibre, para que quando chegar a quimioterapia, eles não tenham que puncionar, achar a veia para colocar a medicação. Nas primeiras sessões, beleza? Mas com isso, o paciente acaba ficando com os braços machucados e acaba eles tendo dificuldade de puncionar uma veia para conseguir colocar a medicação. Com o catéter, não. Eles vão fazer a inserção da medicação direto no catéter, então isso vai facilitar o tratamento e já vai direto para a veia, enfim, vai ser muito mais tranquilo isso. E a ideia dessa naninha é justamente proporcionar o conforto para o paciente durante o tratamento. Olha só que bacana, eu achei isso muito bonito, esse gesto de preocupação com o conforto de uma pessoa que já está tão fragilizada, porque é uma doença que além de tirar o chão da gente, a gente fica muito apreensivo quando recebe um diagnóstico desses. Antigamente, as pessoas evitavam inclusive de falar a palavra câncer porque era doença ruim. Na minha família, eu tive uma tia que teve câncer e a minha avó não pronunciava a doença. Ela teve aquela doença ruim, porque não havia uma esperança de cura. Claro, isso muito antigamente. Hoje em dia, há essa esperança, há tratamento adequado e, inclusive, se busca o conforto do paciente. Então, realmente, as coisas mudaram para melhor com a graça do bom Deus. Então, eu vim compartilhar essa informação com vocês justamente porque talvez você conheça alguém que esteja passando por esse processo e possa sentir esse carinho e saber que existe sim uma grande chance de cura, desde que você siga os procedimentos e faça aquilo que seu médico prescreveu. Cada caso é um caso, cada realidade é diferente, mas de um modo geral a informação se aplica para todo mundo. Então, o meu sentimento é que você possa, através desse vídeo, encontrar um pouco de carinho, um pouco de conforto, saber que estamos juntos, passando por isso aí. E eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo. E ao longo do tratamento eu venho informando para vocês a evolução, as dúvidas que a gente teve, para que outras pessoas também possam ser ajudadas através dessa ferramenta maravilhosa que é a internet. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.